Graça e paz, abençoados. Sou o pastor Jean Carlos, mais uma vez com vocês aqui no Palavra é 10. A Palavra é 10 mostra o valor da palavra e nós queremos também fechar tudo em torno de 10 minutos. Mas eu reservo um tempo para falar desse livro aqui, esse livro que é um sonho realizado, ter podido escrever esse livro, e no meu aniversário ele foi publicado. Que bênção, ganhei de presente de aniversário a publicação desse livro, e ele fala dos 7 tribunais, que tem base bíblica para esses 7 tribunais. É bom você aprender sobre esse tema, porque o tribunal da graça é o tribunal em que o pecador encara a pessoa de Deus, de Jesus, como aquele que vai sentenciar, e Jesus como aquele que vai defendê-lo através dos méritos da cruz, e ele recebe perdão dos pecados e está livre da condenação eterna. Mas caminhando com Jesus, a gente comete alguns deslizes. Aí vem o tribunal da consciência, que é o tribunal em que o mesmo Jesus, advogado, está ali para nos dar o perdão e a nossa consciência não ter mais a culpa por causa dos pecados que cometemos. Passa pelo tribunal sacerdotal, que é dos pastores, líderes, pessoas que exercem um sacerdócio notório. O tribunal do corpo e do sangue, que é da convivência entre irmãos. Por isso Paulo fala em 1 Coríntios que não são poucos os que dormem, os que estão doentes entre vós, porque foram punidos por terem trazido algum problema nesse tribunal, cometeram algum pecado que quebrou a unidade da igreja. Aí passamos aqui também pelo Bema, tribunal da recompensa, momento em que você e eu receberemos nossos galardões, nossas coroas por aquilo que fizemos na terra. O tribunal angelical, que julgará os anjos, julgará Satanás, e nós seremos o corpo do júri. E termina com o trono branco, o último dos tribunais, aquele que encerra tudo. Serão julgados os mortos, os vivos, grandes, pequenos, através das obras que praticaram, escritas nos livros, e se não tiver o nome no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então, recomendo a você, por favor, compre R$30, entre em contato comigo, tá? A gente pode deixar aí o telefone para você entrar em contato se você está interessado, e eu digo a forma que você pode pagar, ou vir aqui na igreja pegar o seu. A gente dá um jeito para você ter esse exemplar nas suas mãos e ajudar a divulgar esse trabalho que Deus nos deu. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje quero falar sobre neutralizando o veneno da serpente. Satanás é essa antiga serpente, o grande dragão. E numa vez na ilha de Malta, Paulo estava lá, e diz o texto do capítulo 28 de Atos, a partir do versículo 3, que enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-lhe a sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permite continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. O que aconteceu com a vida de Paulo? Porque ele neutralizou o veneno da serpente. Como podemos neutralizar as ações de Satanás em nossa vida? Ele é uma serpente astuta, sorrateira, vem quando nós não percebemos e dá o bote. E o desejo dele é nos envenenar, é nos deixar doentes espiritualmente ou mortos. E aí o que é que você tem que fazer? Eu e você precisamos fazer. Primeiro, para neutralizar o veneno da serpente, nós precisamos estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Jesus derramou seu sangue para perdão dos nossos pecados, mas também para vencer as obras do diabo,
para derrotar Satanás por causa do poder do seu sangue. Apocalipse capítulo 12, os versos 9 e 10. Apocalipse capítulo 12, os versos 9 e 10, diz assim: assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. O versículo 11 diz: eles, portanto, venceram. Por que eles venceram? Como eles venceram? Por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face à morte, não amaram mais a própria vida. O sangue de Jesus mostra que é a nossa vitória contra as ações maléficas. Quem está debaixo do sangue está protegido. João diz isso na sua carta, capítulo 5, versículo 14. Ele diz que o maligno não toca aquele que está debaixo do sangue. Ok? O que é que precisamos também fazer? Precisamos parar de ficar testando a paciência de Deus. Nós não podemos mais ficar testando essa paciência de Deus, pecando, fazendo coisas erradas, esperando que Deus sempre possa agir com essa compaixão e a gente reincidente, fazendo outra vez, porque uma hora a paciência de Deus ela vai ter que ser punitiva. Ela passa de ser tolerante para ser também punitiva na nossa vida. Em 1 Coríntios 10, 9, Paulo mostra, e ele está ensinando à igreja de Corinto, que a gente não pode estar repetindo erros. Os erros dos israelitas nós não podemos repetir. Tá? Então ele começa esse capítulo falando de algumas coisas que eles fizeram de errado, que nós não podemos fazer igual. E uma delas é que nós não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram e por isso foram mortos pela serpente. Eles sofreram mordeduras lá no deserto, eles passando ali, criticando, murmurando e praticando coisas erradas contra Deus. Deus permitiu que as serpentes começassem a morder os israelitas e os envenenassem. Muitos morreram por causa do ter ultrapassado o limite da paciência de Deus. Foi o que eles fizeram. Eles irritaram tanto a Deus que Deus não é que perde a paciência, é que Deus transforma agora a sua tolerância em julgamento, o bem das pessoas. Quando ele faz isso, é para o bem, é para que haja freio, para que a gente possa ter temor. Então, naquele momento, a paciência de Deus se torna agora o momento de agir para poder dizer aos israelitas que ele estava sentindo, né, a dor de estar sendo ali vítima da murmuração, vítima ali da crítica dos hebreus, e por isso a gente não pode cometer o mesmo erro. E não por último, né, mas pelo menos por último aqui nesses pontos que eu coloco, a gente precisa estar calçado com as sandálias do Evangelho. Isso nos dá autoridade. Né? Jesus disse que nos daria autoridade para pisar serpentes e escorpiões e anular todo o efeito, né, do veneno deles em nossas vidas. Serpentes e escorpiões, mas olha, precisa estar calçado. Ninguém com um pé, sem nenhuma proteção, pode estar pisando em animais. Uma barata, por exemplo, que é fácil a gente matar pisando, mas a gente só pisa quando a gente está calçado. A gente não pisa de pé descalço, porque assim ela vai passar doença para nós. Tá? Se a gente pisar numa barata, sem estar calçado devidamente, ela vai passar doença. Por isso a gente precisa estar calçado. É a proteção para pisar as serpentes que
acontecem de vir do caminho, a gente precisa ter essa proteção dos nossos pés. Tá? O próprio Satanás chegou a lembrar Jesus, embora ele tinha uma intenção errada com aquilo, mas ele chegou a lembrar Jesus que Deus daria ordem aos anjos para que ele não tropeçasse em nenhuma pedra. Porque ali é tirado do Salmo 91. E no Salmo 91 diz que pisaremos o leão e a áspide. Então Jesus, né, não procurou fazer a vontade do diabo, mas Jesus usou de autoridade e pisou ali. Satanás se antecipou e pisou ali naquele momento da tentação, porque ele tem o direito do Salmo 91 de pisar o escorpião e a áspide. Aquele que está em sintonia com Deus, que busca o favor de Deus. Como diz esse Salmo, Salmo 91, 13 e 14. O Salmo 91, ele mostra quem é que pode pisar o escorpião e a áspide. A gente precisa saber que a gente precisa estar posicionado nisso, tá? Quem é que precisa? Então vamos dar uma olhadinha no Salmo 91, verso 13. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil, porquanto ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois ele conhece o meu nome. Você ama o Senhor? Você está ligado ao Senhor? Então Deus vai te proteger e você vai poder pisar a serpente. Que um dia, né, todos nós possamos estar juntos e se cumprir o que diz lá em Romanos 16, 20, que agora vamos pisar a cabeça de Satanás juntos com Jesus. O Deus da paz, em breve, pisará a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés, esmagará para sempre. Eu e você juntos. Amém? Então um grande abraço, juntos de geração a geração, neutralizando o veneno da serpente. Um grande abraço. Tudo novo.